Olá amigos, vamos à nossa videonada de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 26 de novembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. De imediato eu te convido a te se inscrever aqui no canal Dalto Vieira Investe no YouTube. É gratuito, basta passar o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da logo aí daltovieira.com, da marca d'água, vai aparecer a opção de se inscrever. E aí clica nessa opção de se inscrever gratuitamente no canal e aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado, bem como ficar antenado em tudo que tiver de novo aqui no canal. Entradas ao vivo durante o pregão, às 10h45, às 14h45, videonada de fechamento, a parte de aprendizado e análises especiais. Para receber as recomendações no seu celular de compra e venda no decorrer de cada pregão, basta clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí gratuitamente durante um determinado período. Partindo aqui para a análise, hoje a gente vai falar sobre Ibovespa, futuros mini índice mini dólar, PETR4, Vale 3, MGLU3, ARZZ3, SUSB3, depois de SUSB3 vou falar também aqui de ESTC3, B3SA3, PECAR4 e CRFB3. Esses são os ativos que nós vamos abordar nesta videoanálise. Ibov, queda de mais de 1%, está ainda dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação, mas o Ibov vai voltando para baixo daquele nível que seria importante a partir do candle passado ter proporcionado aqui um sinal de fundo, um sinal de recuperação, fechamento acima da média ou superação da máxima do candle anterior. Não está fazendo isso, está dando continuidade ao movimento de baixa no gráfico diário, sem nenhuma sinalização ainda para cima, está dentro ainda de um cenário de indefinição. É fato que se o Ibov conseguir, a partir do próximo pregão, gerar um fechamento para cima da máxima do pregão de hoje, reforçaria a chance de ter um movimento de subida, um sinal bom de recuperação. Mas por enquanto, a informação que vai deixando no pregão de hoje é com a probabilidade maior de continuar a queda, testar esse suporte na faixa de 84.914 até a mínima do fundo na faixa de 84.030. Aí depois disso, mais abaixo seria 83.800 e 83 mil pontos aí, número redondo. Falando agora de futuros, lembrando, se essa videonada estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, eu agradeço de imediato sua valiosa audiência e também por prestigiar aqui meu trabalho diariamente. Vamos então para os futuros mini índices. Aqui a gente tem no G60 que é uma tendência de baixa. Ensaiou ali uma tendência de alta, mas já retomou aqui a tendência de baixa com um candle muito forte para baixo, perdendo aqui fundos anteriores. Logo, nesse momento está dentro de um movimento de subida, de recuperação no gráfico de 60 minutos. Fica um pouco mais arriscada a operação na ponta compradora, mas ficaria um pouco mais para justamente fundo ascendente ou pivô de alta, mais fundo ascendente, para se buscar algum tipo de compra, sabendo que vai ter resistência primeiramente na faixa dos 86.085, depois disso em torno dos 86.340, e aí acima desse patamar o outro nível seria aqui nessa região, iniciando ali na casa de 86.600 até depois 86.875. Então seria a próxima zona de resistência para o mini índice. O ponto mais alto é esse topo aqui, o último topo descendente na faixa ali dos 87.195 pontos. Vai ficar mais interessante em termos de perspectiva, em termos de gerar movimento, ou seja, operação a favor de um contexto, de uma tendência de baixa do G60, seria através de um movimento aqui de subida que está vendo no G60, gerou sinal de topo descendente no G60, no G30, batendo aí na zona de resistência, seja por esse fundo anterior ou pela média móvel de 13 períodos, aí sim volta a ficar mais interessante para se trabalhar com venda de topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou no gráfico de 15 minutos. Suporte imediato agora para o G60 vai ficar em 85.405 e abaixo disso 85.075. Na sequência vamos aqui falar do dólar. O dólar no pregão de hoje, muito forte a alta do dólar no pregão de hoje, alta já de 2,9%. Deixa eu tirar aqui a questão do ajuste. Tirando a questão do ajuste, uma alta expressiva, um baita pivô de alta no gráfico diário do dólar, um dia onde até comentei na live da manhã, porque depois desse ponto aqui, depois dessa máxima, em conjunto com esse ponto aqui, não tinha muita resistência para frente. Você dava um zoom menos aqui no gráfico, não tinha nada tão relevante para frente. E agora, nesse momento, aí sim começa a ter algo mais relevante, considerando lá a região de resistência anterior. Então seria essa região que já está batendo aí nos 3.943 até 3.950. Então isso aqui seria uma zona de resistência para o dólar que está invadindo. Depois disso, aí tem um gap de baixa lá na casa de 4.013
a 4,027,50. Seriam as próximas resistências para o dólar. G60, bem esticado para cima. Então, está a favor mais de quê? De compra de fundo ascendente ou de pivô de alta, mas como está mais esticado para cima, começa a limitar um pouco a questão da relação risco-ganho. Então seria interessante aqui, se abre subindo, aguardar até uma sinalização de baixa, ou seja, uma perda de mínima dessas mínimas ascendentes aqui do gráfico de 60 ou de 30 minutos, para se buscar venda de topo descendente ou de pivô de baixa, topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seria mais interessante no sentido do afastamento do preço para a média móvel exponencial de 13 períodos, que nesse momento o afastamento aqui é superior a mais do que 2 vezes a volatilidade média dos últimos 10 candles aqui do gráfico de 60 minutos para essa média. Então é algo um pouco mais relevante e favoreceria justamente esse tipo de operação, tentar pegar uma parte de um movimento de correção. O lado negativo é se o movimento de correção for um movimento de correção no tempo, movimento lateral. Esse é o pior cenário para quando se opera no movimento de correção, porque a tendência nesse momento no G60 é uma tendência de alta. Seguindo para as ações, a PTR4 no pregão de hoje apresentou aqui queda de 0,66%. Abriu em alta, mas num cenário mais de indefinição, o ativo continua aqui entre as médias. Só voltar à questão do ajuste, a ação continua entre as médias, com resistência aqui importante pela frente, média móvel exponencial 13 períodos. Enfim, eu fico mais interessado em PTR4 em operar na ponta compradora, ou acima da região ali dos 25,60, acima dos 25,60, 25,83, ou se esticar um pouco mais aqui para baixo, gerar ali alguma possibilidade de entrar numa compra, ou até mesmo um sinal mais forte aqui de alta para cima da média móvel de 13 períodos, também visto que está em cima no patamar importante, mas seria interessante primeiro perder essa região aqui para avaliar uma compra aí de recuperação na PETR4, recuperação da sua tendência de alta, porque nesse momento, se ela perder esse patamar aqui, ela gera um sinal de tendência de baixa, só que é uma tendência de baixa que eu não vejo de uma forma tão relevante ainda, porque já tem aqui 1, 2, 3, 4 candles e ainda não perdeu a mínima desse fundo anterior. Então não seria um ativo que eu entraria vendendo rompimento aí de suporte desse fundo aqui anterior. Vale 3 no dia de hoje, apresentando aqui um candle de indefinição, mas com queda de 0,87%. Afastamento ali do preço para a média móvel já é um afastamento grande. Daria para se buscar uma compra até de superação da máxima no pregão de hoje. O problema é que esse candle ficou um candle grande em relação à volatilidade do papel. E isso termina limitando um pouco a questão da distância do preço para a média móvel de 13 períodos se entrar comprando a superação da máxima desse candle. Então seria interessante se tivesse algo mais aqui para baixo e um candle menor, um candle de não ter ganho força para baixo e na sequência a superação da máxima desse candle, aí sim seria interessante para atuar numa compra aí contra a tendência. Ela gerou oportunidade que eu comentei pela manhã na questão de entrada pelo G60 contra a tendência, tentando pegar um movimento de subida até a média móvel de 13 períodos. Ela gerou ali pelo G60 esse tipo de entrada no pregão de hoje. Ela acabou de sair aqui do leilão de fechamento com queda de 0,46%. Aliviou aí a queda da ação, mas mesmo assim ainda continuou com afastamento bom do preço para a média móvel de 13 períodos. Bom no sentido de se for para buscar operação contra a tendência. Devido ao tamanho do candle, não exigir tanto para cima nessa operação. A resistência mais próxima para um repique de alta para Vale vai de 52,60 a 53,10. Depois disso fica lá no gap na casa dos 53,75 a R$ 54,04. Seguindo o MGLU3, MGLU3 atingiu o objetivo da nossa operação, encerrada lá no início do pregão, na primeira hora de pregão, essa operação foi encerrada. E essa operação trouxe aqui um ganho, esse ganho aqui dessa operação trouxe aqui um ganho de 5,06% e isso representou 0,51% no capital total de crescimento após essa operação e da MGLU3. Então foi uma operação encerrada ali no segundo objetivo que eu tinha traçado. Primeiro eu tentei estender com a melhor relação risco-ganho, ela gerou a melhor relação risco-ganho, lembrando que foi uma operação aberta pelo gráfico de 60 minutos. Arezzo também, encerramento dessa operação na ponta compradora, ela mais pelo sinal do que ela gerou lá no G60, veio para romper no início do pregão aqui essa zona de resistência e depois gerou um forte candle fechando para baixo da média, o próximo não conseguiu reagir, eu encerrei essa posição logo na sequência e essa operação foi encerrada aqui com um ganho de 3,64% e isso representou um crescimento de 0,43% no capital total. Ela conseguiu até reagir
mais para o final do pregão, ainda deu outro sinal negativo aqui, perdeu essa mínima anterior, mas mesmo assim conseguiu reagir e fechar o pregão aqui com alta de 0,53%. Depois disso vamos falar de SUSB3. SUSB3 no pregão de hoje acionou primeiramente o meu stop, que era um stop de reposicionamento aqui, primeiro era aqui embaixo, mas acionei stop aqui na perda da mínima, dentro do que eu tinha falado, fechou abaixo da média, perdeu a mínima do candle anterior, do pregão anterior, seria o sinal de saída dessa operação aí na ponta compradora. Então essa gerou a saída, só que essa saída, deixa eu só apresentar logo aqui, da SUSB3 gerou uma perda de 2,73% na operação e isso representou uma redução de 0,27% do capital total. Só que logo na parte da tarde ela fez o que? Ela já gerou uma recuperação, já superou essas máximas aqui, gerou uma correção e terminou aqui gerando uma nova possibilidade de entrada, que eu recomendei a superação desse candle do G60 dos R$ 37,83. Então essa compra foi acionada, trabalhando com stop até abaixo da mínima desse grande candle de alta aqui, abaixo dos 37,14, tentando pegar o que? A continuidade do movimento de subida, não só aqui de uma tendência nova de alta no G60, como também do movimento aqui de recuperação no gráfico diário. Vamos ver se dessa vez ela consegue andar aí para cima. Então essa operação de compra da SUSB3, 37,84 ponto de entrada, 37,15 ponto de stop e objetivo na faixa dos R$ 39,22, risco dessa operação de 1,82%, alocando 10% do capital total. Olhando agora para a STC3, a STC3 eu cheguei a fazer uma recomendação de compra nesse papel depois da primeira hora de pregão. Recomendei essa entrada depois da primeira hora de pregão, ou seja, na expectativa que o ativo viesse para romper essas resistências aqui anteriores, mas terminou perdendo força. Quando fechou abaixo da média móvel de 3 períodos, stop foi reposicionado para a perda da mínima desse candle. Ele foi acionado aqui. Se não tivesse sido acionado aqui, teria sido acionado aqui mais para baixo. Essa operação da STC3. Essa operação trouxe aqui uma perda de 2,4%. Isso representou uma redução de 0,22% do capital total. Essa operação da ESTC3. Depois disso, houve também aqui, vamos falar de B3SA3, recomendei compra na B3SA3 no pregão de hoje, logo após ali a superação da máxima do pregão de sexta-feira, a máxima 26,59, e o stop aqui para baixo dos 25,95, já foi reposicionado para baixo dos R$ 26,00, em R$ 25,99. Então, passando os dados dessa entrada, 26,64 ponto de entrada, fechou em R$ 26,39, abaixo do nosso preço de entrada. Stop em 25,94, que agora virou 25,99, e objetivo na faixa dos R$ 27,69. Risco dessa operação, que é o tamanho do stop, 2,63%, alocando 15% do capital total na compra da B3SA3. Então vai ser importante esse papel reagir aqui para o próximo pregão, para a gente ter a manutenção dessa operação na ponta compradora. Depois da B3SA3, falando aqui de PK4. Na PK4 a gente tem aqui um fechamento bom para cima de dois topos, ou seja, um rompimento, uma operação que inclusive pode ser de rompimento, fechamento desse candle aqui acima, stop aqui para baixo. Mas como é um quarto candle aqui de um movimento de subida, eu fico mais para se buscar algum tipo de entrada num possível recuo do preço em cima aqui dessa região que foi rompida, uma região ali na faixa dos 83,69 a R$ 83,00 número redondo. Então, voltando aqui para essa faixa de preço e gerando sinalização de fundo ascendente, seja no diário ou no gráfico 60 minutos, me interessaria mais para uma abertura de operação na ponta compradora em cima de PK4. Outro ativo que é do mesmo setor, a CRFB3, o Carrefour, gerou um dia de baixa, uma queda de 1,79%. No entanto, como gerou esse movimento? Gerou aqui uma correção. Se o próximo gerar aqui para romper essa máxima, ou enfim, gerar algum fundo ascendente nos próximos pregões nesse ativo, me interessaria mais em abrir a operação de compra. Por quê? Porque pelo gráfico mensal é um ativo que está extremamente enrolado numa zona de resistência que pode vir para terminar o mês aqui superando, já oscilou acima de tudo, mas pode terminar o mês gerando esse fundo aí, ganhando força no decorrer da semana e terminar o mês mais, lembrando que a gente está na última semana, terminar o mês mais aqui para cima. Gráfico semanal gerou já um movimento de rompimento, gerou um candle de força, candle de definição agora, por enquanto a sinalização mais negativa, por isso que teria que ter
no gráfico diário um sinal um pouco mais relevante para cima, dando indício de sustentação do preço em cima desses topos anteriores do gráfico semanal, para se ter essa sinalização mais relevante, inclusive para entrar na compra aí a favor de um fundo ascendente em Carrefour. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosíssima atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.